Olá, povo de Deus, graça e paz a todos, amém. Brasil e o mundo, e de evangelizar toda criatura, né? Então, quem serve a Deus, quem teme a Deus, está sempre evangelizando, não só os da casa de Deus, mas a toda criatura. Glória a Deus, porque bendito é o que vem em nome do Senhor. Bem-aventurado aqueles, né, que semeia a palavra de Deus, né? Bem-aventurados aquele que come pão na casa de Deus, na igreja que ele levantou, né, para ali pôr o seu nome. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 18. O Senhor Jesus fez uma parábola sobre o fariseu e o publicano, né? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por considerarem justos e desprezavam os outros. Quem é esse povo, né, que fica se julgando, né, ser justo, né? Que nós só somos justos mediante a fé no Senhor Jesus. Só Deus para justificar nós, né? Através de seu Filho amado, através do seu sacrifício, né? Para todo aquele que nele crê no Senhor Jesus, né, segue os seus caminhos, estes são justificados, né, pela fé no Filho de Deus. Amém? Então jamais queiram se confiar em si mesmo, se tendo por justo, né? Porque senão somente somos justos pela fé, não por obras, né? Mas pela fé no Filho de Deus, né? E quando declaramos Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque Ele é tudo na nossa vida, estamos declarando isso, né? O único Deus, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém? Porque quem despreza Jesus Cristo está desprezando o sacrifício dele, né? Pagou um preço caríssimo para aqueles que nele crê, para aqueles que nele seguem, né? Obedecendo o Evangelho, amando as Escrituras, né? Para seguir em verdade, né? Em espírito e em verdade, em juízo, justiça, né? Em amor, em gratidão a Deus, né? Glória a Deus. E jamais desprezar as pessoas, porque o mundo está sofrendo demais. Estamos vendo por aí, pessoas demais sofrendo, e por não conhecerem a Deus, por falta de evangelização, o evangelho não chegou a toda criatura ainda, né? Então nós não podemos desprezar. Devemos estar sempre evangelizando, orando uns pelos outros. Não é à toa que está acontecendo um caos aí afora, né? Guerras e mais guerra. Versículo 2, ó. 2 homens subiram ao templo, a casa de Deus, né? Com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si, né, para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, né, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Reconhecendo, né, a grandeza de Deus. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que significa isso, né? Então ninguém vai ser justificado mediante as obras, né? Mesmo que seja obra de fé, né? Porque as obras de fé, ela é representada por amor, né? E nós só somos justificados pela fé no Filho de Deus. Amém? Então as boas obras que nós devemos praticar é demonstrando, né, o bom perfume de Cristo em nós. Glória a Deus.
é demonstrando que o amor de Deus está em nós para ajudar, para auxiliar, né? Para socorrer o aflito, o necessitado, né? O doente, né? O pobre, né? Glória a Deus, abrir os olhos das pessoas que não estão enxergando, né, o Evangelho do Senhor Jesus. E Deus fará justiça, né? Como diz aqui em cima, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Ó. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Pareça demorado em defendê-los, uma pergunta, né? Então, todas as pessoas que clamam a Deus dia e noite, ó, rapidamente Deus vai estar operando, vai estar atuando na vida dessa pessoa, né? Na vida dela, abençoando, né? Realizando o desejo dela, né? Dessas pessoas que clamam a Ele dia e noite, oram, invocam o nome do Senhor, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Deus vem depressa fazer justiça dos seus escolhidos. E continuando com outra pergunta, quando vier o Filho do Homem, achará porventura, né, fé na terra? O Senhor Jesus fazendo uma pergunta para o povo se meditar, né, se de fato estão tendo fé, né, nele, no Salvador, no único, né, no que ressuscitou dentre os mortos, né, o Senhor Jesus. Então uma pergunta para todos meditarem aí, vocês, em nome do Senhor Jesus. E jamais querer, né, se justificar pelas obras, né? Como o Senhor Jesus escreveu aqui, ó, sobre a parábola do fariseu e do publicano. Jamais querer se justificar mediante as obras, sobre os dízimos, né? Sobre o que está fazendo na casa de Deus, né? Que tudo que façamos sejamos por amor, né? Porque sem amor, né, mesmo que você doa tudo que você tem, né, de nada servirá, né? Como fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Será como metal que tine, né? Como o sino, né, que balança, né, no alto. Só terá um tinido, nada mais, né? As pessoas que doam as coisas sem amor, né? Então tudo que façamos para Deus seja com amor, seja com gratidão, seja com reconhecimento, louvando e adorando a Deus, unindo com os irmãos da fé, em nome do Senhor Jesus. Socorrendo os necessitados, socorrendo a obra de Deus, que é a demonstração, o amor a Deus sobre todas as coisas, né? Amém? Então que cada um de vocês venha ter esse entendimento da palavra do Senhor Jesus, venha ter a visão espiritual, né? Em nome do Senhor Jesus, eu determino, pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, receba essa visão, né? Uma visão para poder viver de gratidão, de fé, de amor e de renúncia, né, de todo mal. Porque aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, né, comete pecado. Então que todos passem a fazer o bem em Cristo Jesus e em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Amém? Curte, comente, compartilhe com todo mundo. E Deus vai abrir portas de bênção, né? Seja na saúde, no financeiro, em qualquer área que você estiver precisando, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, está em todo lugar, no mesmo momento. O poder de Deus é isso. Opera através do celular, através das redes sociais, através da televisão, através do rádio. Quem tem fé, a fé é ativada, né? Deus opera. A fé atua pelo amor, né? Então passe a amar a obra de Deus, que a fé vai operar, vai atuar na sua vida. Abençoando, salvando, dando visão, libertando, né? Restaurando, restituindo. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz.